Olá, que bom que podemos nos reunir para mais um domingo de culto. Nos reunimos na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quero acolher a todos de maneira especial com a palavra bíblica do Salmo 42, versículos 1 e 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Gostei dessas palavras do salmista que falam desse animal, a corça, que anseia pelas correntes de água para saciar a sua sede. Do que eu e você temos sede e fome a cada dia? Além do alimento físico, da água para saciar a sede, mas precisamos todos os dias do alimento espiritual, da palavra de Deus, que nós possamos ter essa fome, essa sede de buscar a sua palavra, que é a orientação para as nossas vidas, que nos fortalece. Me chamou a atenção também porque estamos num tempo em que esperamos por uma boa chuva, por águas que molhem as plantações, molhem a terra de maneira geral. A gente sente falta, né? Ainda mais nesse momento de escassez de água. Você tem sentido falta de Deus? Tem sentido sede? Você anseia também em buscar a Deus e poder adorar e servir o Senhor da sua vida todos os dias? Que a gente possa ter essa fome, essa sede de buscar a Deus, não só nesse momento de culto, mas todos os dias, confiança de que Ele caminha conosco, de que Ele nos abençoa. Quero convidar você ao momento de oração. Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esse dia de culto. Obrigado que Tu estás presente, que a gente pode te buscar através do louvor, através da mensagem, da oração. Obrigado que o Senhor venha até nós para nos fortalecer, nos animar e que esse culto, essas palavras que vamos ouvir possam de fato nos fortalecer, também despertar para que mais pessoas te conheçam e possam seguir os teus passos. Pedimos a tua presença, o teu conduzir neste momento de culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero passar alguns avisos, que depois também vai ficar projetado. Os cultos e estudos bíblicos continuam de forma online, em decisão do Sínodo, juntamente com diretorias de paróquia, diretoria sinodal. No mês de junho ainda não teremos cultos e atividades presenciais, até dia 30 de junho. Então eu convido você a participar sempre dos cultos, dos estudos bíblicos. No próximo dia 3 de junho, às 19 horas e 30 minutos, então estudo bíblico online pelo canal do YouTube, a presença do pastor Maurício Nagel, lá de Colinas, Rio Grande do Sul. Estamos fazendo essa parceria de estudo. Estamos meditando na carta de 2 Pedro, capítulo 3. Então vamos estudar na quarta-feira. Nosso próximo culto online será no dia 7 de junho, próximo domingo, também pelo canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever lá no canal, para você estar recebendo as notificações e podendo ser lembrado, pelo YouTube nos momentos de culto, de estudo e demais vídeos que lá são postados. Quero lembrar da nossa campanha Almoço Sem Almoço, em prol da comunidade de Alto Vargedo, que está precisando de auxílio financeiro. A gente vai estender essa campanha até o dia 12 de junho. O objetivo é você refletir quanto você gastaria na festa da comunidade ou no almoço. Qual o valor você gastaria? De ofertar este valor então para a comunidade. Vai estar disponível então a conta e mais explicações sobre isso.
Então, que Deus possa também colocar no teu coração esse desejo de ofertar, uma oferta de gratidão a Deus. Canção Maravilhosa Graça. Quero compartilhar com vocês a mensagem do texto bíblico de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, e também do capítulo 18, dos versículos 41 ao 46. Capítulo 17, versículo 1 diz: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos,
a não ser quando eu disser. Agora do capítulo 18, versículos 41 ao 46. Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: Apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de geografia, gosto de pesquisar nomes de cidades, nomes de países, gosto de buscar informações, conhecer um pouco mais de cada um deles, a sua cultura, seus costumes, o que é plantado, também questões climáticas, né? Gosto de ver onde faz mais frio, onde faz mais calor. Então, algo que eu gosto também é de ficar olhando a previsão do tempo, quantos graus vai fazer, quantidade de chuva que vai cair sobre a terra. E a gente vê nesse tempo, nos últimos meses, que há uma falta de chuva, pelo menos na nossa região, onde os rios estão com os níveis baixos, as nascentes com pouca água. Estamos numa situação um tanto delicada, em que a gente olha para a previsão do tempo na expectativa de que chova bastante, né? Assim como temos visto através das notícias de que tal dia ou tal hora, em tal momento, há a expectativa de que chova tantos milímetros. Confesso que eu já até me frustrei bastante, né, ultimamente, de que a previsão dizia certa coisa e na hora chovia talvez nem a metade daquilo que estava previsto. Eu também, nos últimos dias, vi na internet que há uma previsão para os meses de junho, julho e agosto de que a chuva seja na média a abaixo da média. Então, muitas são as previsões que nós encontramos diariamente. Eu fui pesquisar a palavra previsão no dicionário, que traz o que se faz antecipadamente, é uma antevisão, o que se realiza com antecedência e que poderá ocorrer futuramente, assim como a previsão do tempo. Suposições sobre o que ainda não ocorreu. Então a gente tem aqui algumas dicas, né? Previsões. É algo que está relacionado ao futuro. A gente não tem total certeza de que isso vai ocorrer. Assim como uma previsão do tempo. Projeções humanas podem dizer que lá na frente, semana que vem ou daqui a um tempo, vai chover ou vai ter um tempo de seca, mas ainda assim são previsões humanas que podem mudar. Por isso, até agora a gente falou de previsões humanas. Mas o que Deus tem para nos dizer diante dessa situação em que estamos vivendo, na falta de chuva, né? O que Deus quer nos ensinar com isso? Será que não estamos confiando mais em previsões humanas do que a TV, através dos meteorologistas dizem, né? Nada contra o trabalho de meteorologistas, creio que tem a sua importância,
Mas será que a gente não confia demais no que pessoas dizem e esquecemos de olhar para Deus e perceber aquilo que Ele quer nos ensinar e dizer em meio a essa situação? Eu diria que se nós olharmos apenas para previsões humanas, a nossa vida pararia no tempo, né? Não faria nem sentido. A gente, o trabalho, o nosso lazer, todas as coisas, talvez seriam afetados de tal forma que a gente ficasse travado, parado no lugar, na nossa casa, né? E deixaria de fazer muitas coisas. Eu lembro do filme O Fazendeiro e Deus. Quero recomendar esse filme para você assistir, onde um homem foi plantar batatas na África e teve um tempo de grande seca naquele lugar. A terra, de tão seca, quando batia na terra, subia um grande pó. E aquele homem que conhecia Deus, que era um homem de fé, de confiança, claro, em primeiro lugar, ele orou, né? Colocou a sua vida diante de Deus, mas ele teve a coragem, teve a ousadia de plantar batatas em meio à secura. No filme vai ter a imagem onde eles abrem a terra, né, para jogar as batatas, e quando a batata cai na terra, levanta pó de tão seco. Imagina você que tem experiência na lavoura, né, seja na cebola, outro cultivo, imagina plantar numa terra seca e não ter água para molhar, né? E lá estavam as batatas, eles cobriram com a terra. Passado o tempo do seu desenvolvimento, nenhum broto na superfície. Chegou o tempo da colheita, lá foi o fazendeiro, com as outras pessoas, revolveram a terra. E a terra estava cheia de batatas. Elas cresceram e se desenvolveram dentro da terra, mas a terra produziu batatas bonitas, fartura. Foi um presente, uma dádiva de Deus, do homem que confiou, né? Sabia que Deus podia intervir, Deus podia agir naquele momento. E é uma história real, por isso vale muito a pena também assistir esse filme. Também diante dessa pandemia e tantas outras doenças que acometem o ser humano, não deveríamos ficar olhando demais para previsões humanas de que isso vai terminar lá em julho, em dezembro ou em determinado ano, mas confiar que Deus pode intervir hoje ou quando for, que Ele pode fazer com que tudo isso termine e o ser humano seja livre também dessa doença. Precisamos olhar para a previsão de Deus, para aquilo que Ele deseja para a nossa vida e para a humanidade, que é, em primeiro lugar, se colocar diante da sua presença, que é buscar a sua palavra, ter vida de oração, de intimidade com Deus. Quando nós olhamos primeiro ao Criador deste universo, Deus, Ele suprirá, Ele nos ajudará conforme tudo o que precisamos. Se uma doença nos acometer, Deus dará a força, dará os recursos para nos tratarmos, colocará pessoas para nos ajudarmos. E mesmo se uma doença nos vencer, Ele ainda nos dá a esperança da ressurreição e vida eterna. Ou seja, Deus nos supre com tudo aquilo que nós precisamos. Se o nosso olhar está em Deus, está no lugar certo e seguro, porque a previsão de Deus, ela é firme, ela é verdadeira, ela não termina ou ela não erra. A previsão de Deus é perfeita para com a humanidade. Ela vai para além da morte, ela nos dá uma esperança de cura física, mas também espiritual. Deus traz o perdão, traz o seu amor, a sua graça às nossas vidas. Por isso, estejamos atentos, em primeiro lugar, àquilo que Deus faz, aquilo que Ele pode fazer em nossa vida e Ele quer fazer. Nós precisamos nos render, nos colocar na sua presença, confiar de que Deus está no controle de todas as situações. Eu quero dar um exemplo meu e da Melanie, a minha noiva. No mês de julho, nós temos o nosso casamento marcado.
E essa data já desde o ano passado a gente tem marcado, ido atrás do lugar, da decoradora, fotógrafos e tudo, né? Tudo que envolve um casamento. E a gente tem iniciado um período de oração já há bastante tempo, pedindo que Deus permita que o dia do nosso casamento aconteça, que seja um dia de céu azul, um dia maravilhoso, em que podemos desfrutar com as nossas famílias, amigos, essa data especial da bênção de Deus sobre as nossas vidas. E muitas pessoas nesse tempo têm feito previsões, falado para nós, olha, acho que não vai ser possível, acho que essa pandemia ainda vai estar forte, eu acho que isso, eu acho que aquilo. E qual tem sido a nossa resposta? Que Deus é soberano, né? Deus tem nos ajudado, tem nos direcionado para que esse dia aconteça. Nem por isso a gente é hipócrita ou ignorante de achar que podemos passar por cima de autoridades. É lógico que se houver um decreto, uma lei que não permita um evento, a gente vai obedecer. Mas enquanto isso não acontecer, com os devidos cuidados e restrições, a gente permanece firme. É um passo de fé, é um passo de confiança de que Deus vai permitir, vai nos ajudar para esse dia. Esse é um exemplo para ilustrar que, em primeiro lugar, a gente olha para aquilo que Deus prevê. E a gente confia de que Ele vai nos mostrar, colocar aquilo que a gente precisa. E se realmente não for para acontecer, Ele vai nos direcionar para isso. Ou seja, a gente se coloca primeiro em Deus, no seu querer, que nos guia, nos mostra os passos que devemos dar. Não agimos pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio interesse, pela nossa própria força, mas pela força que vem de Deus. E nós cremos e confiamos que esse dia e tantas outras coisas na nossa vida podem acontecer, porque Deus deseja, porque Ele nos capacita, Ele nos guia. Algumas informações importantes para a gente entender melhor esse texto bíblico. Os profetas, eles eram porta-vozes de Deus, que anunciavam aos reis daquela época e ao povo qual era a vontade de Deus. Os profetas muitas vezes tinham mensagens de juízo ou de salvação, de graça e misericórdia de Deus. O povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus, por vezes deixou-se levar pela idolatria. Ou seja, eles adoravam deuses falsos criados pelos povos ao seu redor. E o maior dos profetas foi Elias, e ele foi usado por Deus para mostrar ao povo quem é o Deus único e verdadeiro, que reina sobre toda a terra, sobre todo o universo. O livro de Reis, como o próprio nome já diz, conta a história dos reis de Israel. Esses reis, eles deveriam obedecer às leis de Deus. E na época em que Elias era profeta, o rei então que reinava em Israel se chamava Acabe. E Acabe, ele era considerado o pior de todos os reis que governaram o povo de Israel. Talvez você possa pensar, mas como assim, né? Alguém escolhido, alguém que reinava ali no povo de Deus, o povo de Israel, fazia o que era mal. Infelizmente, muitas vezes os reis se corrompiam ou se desviavam do bom e perfeito caminho de Deus. Então, Acabe ele é considerado o pior de todos os reis que governou Israel. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Isso porque ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Ela era uma princesa da região chamada Fenícia, que adorava ao deus Baal, um deus falso. E ele também construiu um templo para o deus Baal e fez outras coisas que deixaram o Senhor Deus irado. Imaginem só, né? Na verdade,
o rei Acabe abandonou os princípios de Deus para seguir um Deus falso, né? Então, ele se corrompeu. A partir desse casamento com Jezabel, ele foi levado então a adorar ao Deus Baal. E é nesse meio então que o profeta Elias entra em cena. O significado do nome Elias, ele é muito interessante. A partir da língua hebraica, significa o Senhor é Deus. E numa época em que se adoravam muitos deuses falsos, o próprio nome do profeta já era uma mensagem para o povo, né? Em meio a tantos falsos deuses daquela época, quando se pronunciava o nome de Elias, também se afirmava o Senhor é Deus, Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Deus único. Elias então disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, diga ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva. Aqui já ilustra uma situação que o povo teria de passar, né? Um grande tempo sem chuva, um tempo de seca. E não eram simples palavras do profeta, mas era o próprio Deus que estava falando através dele. O rei havia desobedecido ao Deus de Israel. Desobedecido o primeiro mandamento que diz, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. E é por isso que o povo sofreu, então, esse tempo de falta de chuva. O Senhor Deus disse que não iria chover até que ele fizesse chover novamente. Deus falou isso para mostrar ao rei o seu poder e de que não há outros deuses além do Senhor Todo-Poderoso. Então, com essa situação, Deus queria mostrar, olha, eu sou o Senhor do tempo, eu tenho poder para reter a chuva e para fazer chover muito sobre a terra. Eu estou no controle, é eu que mando nisso. Deus se manifestando, mostrando. Isso nos ensina também a confiar e saber que Deus está no controle, mesmo que às vezes a gente não entenda, porque passamos tanto tempo sem chuva, porque passamos um tempo de seca, ou às vezes um tempo de muito calor, de muito frio. Deus está no controle. E interessante que o profeta, ele aguardou a chuva em espírito de oração. Ele subiu um monte chamado Carmelo, e ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao ajudante para olhar para o lado do mar, a fim de que encontrasse algum sinal de chuva, e por 7 vezes ele fez isso, e na 7ª ele viu subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Chama atenção 2 coisas nessa passagem. Primeiro é que ele aguardou em espírito de oração. Nós temos orado todos os dias, insistido com Deus, faça chover. Temos tido esse espírito de oração, de confiança. Infelizmente, às vezes eu esqueço de orar todos os dias pela chuva. Tenho um momento de oração, mas de tantos pedidos e agradecimentos, às vezes eu esqueço de incluir também pedir que Deus mande a chuva. Deus deseja que a gente insista com Ele, que a gente peça pela chuva, que a gente confie de que Ele pode mandar, assim como fazer com que uma nuvem do tamanho da mão de um homem, imagine uma nuvem do tamanho da sua mão, num céu azul, uma nuvem tão pequena. Deus fez com que aquele pedacinho de nuvem fosse um sinal de Deus, de que a chuva cairia novamente sobre a terra. Por isso eu creio e também tenho orado de que Deus transforme aquele pequeno pedaço de nuvem que está no céu, transforme em chuva.
Deus tem poder para isso. Ele pode transformar um dia belo de sol, de céu azul, em um dia de chuva. Deus tem poder para isso. E diz o texto que logo o céu se cobriu de nuvens escuras, um vento soprou e caiu uma chuva pesada. Elias confiou de que Deus mandaria a chuva e mostraria para aquele povo quem é o Deus único e verdadeiro, digno de toda adoração, digno do nosso prostrar-se, do nosso confiar. Então tinha um propósito com tudo aquilo. Eu creio que Deus também tem um propósito com toda essa situação que nós estamos vivendo, para que a gente conheça mais dele, para a gente que busque, a gente insista. E Deus, eu não tenho dúvidas, aquilo que cada um de nós precisa, Ele supre. Também se nós nos unirmos em oração, em espírito de oração, Deus atenderá os nossos pedidos. Deus criou tudo maravilhosamente perfeito. Quem estraga a bela e formosa criação de Deus é o próprio ser humano, que muitas vezes desrespeita aquilo que Deus criou, né? Estraga a própria natureza, a sua própria vida, que é morada do Espírito. É nós, seres humanos, que muitas vezes falhamos, pecamos, desobedecemos e estragamos aquilo de bom que Deus criou para ser vivido. Mas nem por isso Ele não nos abandona. Deus está presente, agindo neste mundo, agindo na nossa vida. Por isso nós podemos confiar de que Ele reina, de que Ele está presente em todas as situações e Ele estende a sua mão para nos ajudar. Elias, o povo, as pessoas ali ficaram numa situação difícil. Passaram por um tempo de sofrimento, mas Deus interveio. Talvez na nossa vida a gente passe por um período difícil, seja por uma doença, por algum outro tipo de sofrimento, em que parece não haver fim. Ore, persevere e confie. Deus, Ele vai intervir. E quando nós oramos a Deus, devemos confiar que somente Ele, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, poderá nos ajudar. Não devemos buscar ajuda ou confiar em superstições ou algo assim que queiram fazer chover sobre a terra. O único que pode é Deus. A nossa esperança deve estar firmada no Senhor, que conduz todo o universo. E também não devemos nos esquecer de agradecer a Ele pela chuva que Ele já nos mandou e por aquela que Ele vai nos mandar em breve. Dar um passo de fé e agradecer antes que a bênção, a gente veja a bênção que Deus nos concede. Então, hoje eu já agradeço a Deus pela chuva que Ele vai mandar em breve, sem olhar qualquer previsão do tempo humano. É confiar de que em algum momento, em breve, Deus mandará a chuva e eu sou grato por isso. Assim como todas as outras coisas que Ele pode me abençoar. Quero terminar essa mensagem dizendo que previsões humanas, elas podem falhar, seja do tempo ou do que for, mas há uma previsão que jamais irá falhar, e que Jesus voltará. E essa previsão não é feita por um ser humano, mas ela é feita pelo próprio Deus. Essa previsão é o meu desejo para a tua vida, de que você olhe para o futuro, seja breve, né? Seja amanhã ou depois, e olhe para esse tempo, para essa previsão de Deus de que Cristo está voltando, e faça uma avaliação da sua vida. Se você já entregou sua vida a Ele, se você já o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, se você caminha, se você tem uma vida transformada por Cristo e se você segue os seus passos. Essa é a previsão de Deus para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, de que há esperança e ressurreição e vida eterna
para todos aqueles que creem e confiam no Senhor. Que Deus fará chover sobre a terra em breve, de que Ele nunca vai nos deixar faltar nada, porque Deus supre tudo. Deus supre até mesmo para além da morte, para aquilo que está fora do nosso alcance, do nosso pensamento, das nossas forças. Deus fez isso por nós em Cristo Jesus. Confie nele, entregue sua vida a Jesus e viva nessa certeza, nessa confiança, que neste mundo muitas coisas podem até nos abalar, mas a nossa fé em Cristo, ela jamais poderá ser abalada, porque é o que nos dá firmeza, nos dá sustentação, coragem de viver e seguir confiantes. Que Deus possa te abençoar, te guardar e fortalecer. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, eu te agradeço que Tu estás no controle de todas as coisas. Obrigado que Tu nos manda a chuva, nos manda o sol, nos sustenta com alimento, com a roupa para vestir, com uma casa, com um carro, com tantas coisas, Senhor. Com aquilo que a gente necessita e muitas vezes até mais do que a gente merece. Tu és um Deus presente, que podemos confiar as nossas vidas, que podemos nos entregar também às nossas aflições, os nossos medos, as nossas angústias. Por isso, Senhor, eu quero interceder pelas pessoas que hoje sofrem pela perda de um ente querido. Traga consolo, traga esperança. Também, Senhor, aqueles que estão doentes por tantos tipos de doenças. Traga, Senhor, cura e restauração. Entre, Senhor, em cada casa, em cada vida, e restaure, Senhor, suas vidas. Cure os enfermos, console os enlutados, fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, e que a gente possa viver nessa previsão de que Jesus Cristo vai voltar, de que a nossa vida, ela pertence a Ti. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela Tua salvação. E peço por aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Ti, Senhor, que Tu, através do Teu Santo Espírito, opere a salvação. Que essas pessoas também possam reconhecer seus pecados, pedir perdão a Deus, entregar-se a Ti e viver nessa certeza de que o Senhor Jesus voltará, de que há esperança de ressurreição, de que há um lugar maravilhoso, um lugar eterno, a morada celestial com o Senhor. Assim, Pai, eu Te louvo e Te agradeço e peço que também nos mande a chuva sobre a terra, uma chuva boa, que enche os rios, as nascentes, que supra, Senhor, também as carências da terra para as plantações. Tu sabes, Senhor, do que nós precisamos. Pedimos também pelo nosso país, por toda essa situação dessa pandemia, que o Senhor esteja dando sabedoria aos governantes e também ajudando para que essa situação melhore. E tudo mais, Senhor, queremos colocar na oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero estender a bênção do nosso Deus. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que possamos ir e servir ao nosso Senhor com alegria, testemunhar da nossa fé, da nossa esperança que está em Cristo e viver essa certeza de que Deus caminha conosco e nos sustenta em todos os momentos.
Desejo a todos uma abençoada semana. Hino Chuvas de Bênçãos.